dia, terceiros anos. Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é da noite. Mas hoje, né, com friozinho, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é um heredograma, até porque vocês agora montarão o heredograma, né, da família de vocês. E também vocês precisam fazer a leitura de símbolos de um heredograma. Então, para isso, vamos primeiro entender o que é um heredograma. Um heredograma é a forma dentro da genética de você seguir alguns alelos, de você entender algum mecanismo de transmissão. Então, assim, tem uma característica lá dentro de uma família e você quer entender de onde que veio essa característica, né? A partir de qual geração que ela surgiu, como que aquele alelo da característica foi repassado depois para os seus descendentes. É uma árvore genealógica, né, do genótipo de uma família, tá? Sempre visando alguma característica específica. Pode ser mais de uma? Pode ser duas características, sem problema nenhum, tá? Mas na maioria das questões é analisado sempre uma característica. Para descobrir se é dominante, se é recessivo, eu consigo descobrir o genótipo ou possíveis genótipos também de alguns indivíduos daquela família. Então, sabendo disso, vamos entender os símbolos, né? O que significa, então, esses símbolos aqui. Primeiro, para todo homem da família, você vai colocar aqui o quadrado. Para toda mulher da família, você vai colocar um círculo. Para indivíduos que você não conhece, você não sabe, né, o sexo biológico da pessoa, você não sabe se é mulher ou se é homem, você vai colocar este símbolo aqui, porque você não sabe, você talvez não conhece, é um parente distante, você não sabe, então, o sexo biológico dessa pessoa. Quando você quer simplificar, né, então assim, aquele casal tem 5 filhos homens. Então, em vez de eu fazer 5 quadrados desse aqui, né, daquele casamento, eu posso fazer um quadrado e colocar o número 5. Então, eu sei que, por exemplo, fazendo a leitura aqui, ó, se eu tiver este quadrado e o número 4, né, como resultado de um casamento, ou seja, são os descendentes de um casamento, eu sei que tem 4 descendentes homens daquele casamento. Se eu tiver 2 círculos, né, e esses 2 círculos eu consigo identificar que são 2 mulheres. Agora, se eu tiver um círculo com o número 2 no meio, também significa que tem 2 mulheres dentro daquele casamento, tá? Ou seja, são descendentes daquele casamento. Então, é uma forma de simplificar para que o heredograma também não fique muito grande, né, muito longo, tá? Então, também você pode encontrar. É difícil encontrar desta maneira, mas é uma possibilidade. A parte mais importante está aqui, tá? Quando eu estou analisando uma característica dentro de uma família, né, quando eu estou tentando descobrir o genótipo de tal característica, se ela é dominante, se ela é recessiva, aquela característica, todos os indivíduos que eu vou analisar, eles vão possuir esses símbolos preenchidos, que são os afetados, né, que são os destacados. Então, essas pessoas dentro, né, do heredograma precisam estar destacadas quando eu estou falando de uma característica específica. Nós temos também a opção de destacar os heterozigotos para tal característica. Então, assim, eu vou falar de uma característica, mas em que eu vou seguir o alelo. Eu vou seguir o alelo dentro de todas as gerações. Então, quando aquela pessoa tem a característica recessiva, eu vou colocar ela assim, destacada, ó, tudo pintadinho dentro, né? Os símbolos preenchidos. Agora, quando tem algumas pessoas que são heterozigotas para aquela característica, significa que elas vão carregar o alelo recessivo daquela característica, mas elas não possuem, né, o fenótipo da característica. Mas se eu colocar desta maneira, eu vou entender que aquela pessoa tem o asão, por isso que não está totalmente pintado, né, preenchido, mas ela tem o azinho. Então, esta parte aqui, ó, que está preenchida do símbolo, é referente ao azinho que eu estou pesquisando dentro daquele heredograma. Então, eu posso sim colocar desta maneira as pessoas que são heterozigóticas
para tal característica, tá? Então, tem as duas formas de leitura dentro de um heredograma. Posso colocar a característica recessiva preenchida. Quando a pessoa for heterozigota, eu posso colocar desta maneira. E quando a pessoa for homozigota dominante, eu posso não pintar nada dentro do quadrado, tá? Então, não será a característica em destaque. Então, tem as duas, né, maneiras que vocês podem encontrar também. Casamento. Quando eu tenho o homem com a mulher, então eu faço uma ligação entre os dois. Casamento vocês vão encontrar muito no heredograma. Quando houve um descendente fora de um casamento, eu posso colocar em linhas pontilhadas. Quando há um divórcio, né, daquele casamento que gerou os filhos ali, eu coloco esse risco ao meio. Só que assim, esse risco ao meio aqui não me interfere em nada na parte genética, na parte genotípica daquele heredograma, tá? Então também é bem difícil de a gente encontrar, né, destacando o divórcio, mas é interessante também colocar, né, dentro de um heredograma familiar, também posso colocar porque um desses dois, né, tanto o homem quanto a mulher, pode casar com outra pessoa e gerar outros descendentes. Então, também é interessante eu colocar. Acasalamento consanguíneo, quando há um casamento, né, dentro da mesma família, entre primos, né, ou sei lá quais são as opções ali que podem existir, mas eu coloco, então, dois tipos de ligações. Quando eu tenho gêmeos, todos os gêmeos têm que sair do mesmo ponto, tá? Então, assim, quando eu tenho gêmeos, eles vão sair aqui do mesmo ponto. Pode ser trigêmeos, tá? Mas tem que sair do mesmo ponto todos os indivíduos. Quando são univitelinos, eu tenho que fazer essa ligação entre eles. Quando são bivitelinos, não tem ligação entre eles. Então, vamos agora para o primeiro exemplo de um heredograma. Eu já sei aqui quem são os homens, quem são as mulheres, e destacado quer dizer que é uma característica que eu preciso analisar, né? Então, vamos lá. O que vocês precisam entender aqui? Tem duas formas de entender gerações, tá? A primeira é, eu tenho aqui a primeira geração, eu tenho a segunda e eu tenho a terceira. Então, esses números aqui do lado indicam o número de gerações. Dentro dessas gerações, eu vou ter os indivíduos. Então, a geração 1, eu tenho indivíduo 1 e 2, que vão originar a segunda geração. Segunda geração, eu tenho indivíduo 1, 2, tenho 3, tenho 4 e tenho 5, que, aliás, vão originar a terceira geração. Então, lá na terceira, eu tenho até 8 indivíduos. Dentro dessas gerações, eu tenho aquelas pessoas que estão em destaque, que são os afetados. Qual é a característica afetada? Sempre trará para vocês qual é a característica afetada. A característica que nós precisamos analisar é o lóbulo da orelha solto. Então, nós temos o lóbulo da orelha, que algumas pessoas têm aderido e outros têm aqui esta parte que é solta. Isso é uma característica genética. Então, agora nós precisamos analisar se essa característica de lóbulo da orelha solto é dominante ou é recessivo. Macete. A gente vai conseguir identificar a maioria dos genótipos dentro deste heredograma ou até todos os genótipos desses indivíduos, tá? Mas a partir de que ponto? Sempre a partir dos descendentes eu consigo descobrir o genótipo dos progenitores. Sempre. Então, lembra quando eu coloquei assim para vocês que existe um macete, né? Que quando eu tenho o homem e a mulher com o mesmo fenótipo, mas eles possuem filhos com um genótipo e fenótipo diferente deles, né? Eu consigo já descobrir o genótipo tanto dos progenitores como dos outros indivíduos, tá? Então, de novo, ó, quando eu tenho o homem e a mulher que têm o mesmo fenótipo e eles têm filhos com fenótipos diferentes, significa que o genótipo dos filhos é diferente dos pais também, tá? Então, por exemplo, vamos analisar agora aqui na prática. Aqui na geração 1, o pai e a mãe têm o mesmo fenótipo? Não. Né? Ó, o pai tem o lóbulo da orelha preso, enquanto que a mãe tem o lóbulo da orelha solto. É fenótipo diferente. Então, eu não vou analisar pela geração 1, pelo primeiro casamento aqui.
Olha aqui na geração 2, também tenho fenótipos diferentes, né? Então, também não vai me dar uma segurança. Agora, lá na geração 2, eu tenho o casamento do indivíduo 4 com o 5. Eles têm o mesmo fenótipo. Qual é o fenótipo? Lóbulo da orelha solto, que eu estou tentando descobrir se é uma característica dominante ou recessiva. Dentro dos filhos aqui, ó, né, dentre todos esses descendentes, que são 5 filhos, eu tenho 3 filhos que possuem um fenótipo diferente dos pais. O que isso significa? Que o genótipo também será diferente. Então, eu vou lá. Se eu acho que é uma característica recessiva, daí eu darei alelos recessivos por 4 e por 5. É uma característica recessiva. 5 também é característica recessiva. Mas olha o 6, o 7 e o 8. O 6, o 7 e o 8 não teriam característica recessiva porque eles não têm o lóbulo da orelha solto que eu dei característica recessiva. Se eles não são recessivos, eles precisam ter um alelo dominante. Mas de quem que eles iam herdar o alelo dominante? Nem o pai nem a mãe têm o alelo dominante para passar para eles. Então, não é uma característica recessiva. Não é. Tá? Então, sempre quando eu tenho o pai e a mãe com características iguais, mas eles vão possuir filhos com características diferentes, significa que o pai e a mãe são heterozigóticos para tal característica. Se eles são heterozigóticos para tal característica, eu sei que o lóbulo da orelha agora é uma característica dominante. Porque já que eles possuem alelo dominante, olha, eles possuem alelos dominantes, porque são heterozigotos, então eu sei que é uma característica dominante. Vamos comprovar isso? Esses 2 filhos, o 4 e o 5, também vão possuir pelo menos um alelo dominante, porque eles têm a característica igual dos pais. Mas aqui eu tenho o 6, o 7 e o 8, que tem característica diferente, o fenótipo é diferente, porque eles possuem o lóbulo da orelha preso. É diferente. Se é diferente, significa que o indivíduo 6 não pode ter alelo dominante, porque ele não é igual ao pai e à mãe. Então, é a característica recessiva. Se é a característica recessiva, esse 6 vai herdar um azinho da mãe e o outro azinho do pai. O 7 também, azinho da mãe, azinho do pai. O 8, azinho da mãe, azinho do pai. Eles não podem ter azão, porque se eles tivessem pelo menos um azão, então eles também teriam o lóbulo da orelha solto, mas eles não têm. Então, a partir deste casamento aqui dos filhos, eu já descobri que é uma característica dominante o lóbulo da orelha solto, tá? Vamos aqui, ó. Então, sabendo disso, o indivíduo 1 que não tem o lóbulo da orelha solto, ele é recessivo. O indivíduo 2 tem a característica dominante. Não sei qual é a letra que vem aqui do lado, eu não tenho certeza, né? Dentro dos filhos, aqui, ó, o indivíduo 2 tem a característica dominante, significa que ele herdou o azão da mãe. E o pai vai passar o que para ele? Só azinho. O pai não tem outra letra para passar, só o azinho, então ele é heterozigoto. O indivíduo 3 tem a característica recessiva. Opa! Se o indivíduo 3 tem a característica recessiva, ele herdou um azinho do pai e a mãe vai passar o quê? O outro azinho. Então, eu já descobri que a mãe é heterozigota aqui em cima também para esta característica, porque eles têm um filho recessivo. Aqui a gente já descobriu antes o genótipo. Vamos a estes indivíduos aqui, ó. O indivíduo 1 é recessivo. O 1, 2 e 3 também são recessivos, né? Porque eles têm a característica recessiva. Então, todos eles são recessivos. Agora aqui, ó, a gente deixou pela metade aqui. Vamos ver se tem como descobrir. O indivíduo 4, ele herdou este azão, pode ser do pai, pode ser da mãe, a gente não sabe. Então, o indivíduo 4, ele pode ser azão ou azão e azinho, né? Tem as duas possibilidades, porque se ele herdou esse azão da mãe, ele também pode herdar mais um azão lá do pai. Ou ele pode herdar o azinho,
né? Tem várias possibilidades aqui. Então, aqui a gente não tem certeza qual é a letra que vem do lado do indivíduo 4 e do indivíduo 5. A única certeza que a gente não tem. O restante a gente consegue ter a certeza, porque nós descobrimos que é uma característica dominante. Então, vamos agora para o próximo exemplo, que agora eu tenho ajuda de alternativas aqui. Mas antes de visualizar as alternativas, vamos tentar descobrir se é uma característica dominante ou recessiva que está em destaque neste heredograma. Olha só, aqui já é diferente. Aqui eu não tenho geração 1, 2, 3 e 4. Não tenho. Quando não tem o número das gerações aqui do lado, eu preciso colocar o número para os indivíduos em ordem crescente, tá? Então, vou começar aqui, ó, na primeira geração. 1, 2, 3 e 4. Quando eu for para a segunda, eu vou continuar. 5, 6, 7, 8, 9. Lá na terceira, 10, 11, 12. E na quarta eu tenho o indivíduo 14, tá? Então, porque eu não tenho o número aqui das gerações. Então, por isso que vocês podem encontrar essa outra forma também de enumerar os indivíduos. Vamos tentar descobrir se é uma característica dominante ou recessiva que está em destaque. Macete de novo. Preciso visualizar entre os casamentos se eu tenho fenótipo em que o homem e a mulher possuem o mesmo fenótipo, mas o filho tem um fenótipo diferente. Então, aqui no casamento, aqui em cima, entre 1 e o 2, fenótipos diferentes, então já é mais difícil de eu descobrir se é uma característica dominante ou recessiva. Casamento 3 e 4, também tem fenótipos diferentes, ó. Um é preenchido, o outro não, então não vou conseguir. Casamento 7 e 8 também tem fenótipos diferentes. Agora, olhem aqui o casamento 12 com o casamento 13. Casamento 12 com 13, eles têm o mesmo fenótipo, ou seja, eles vão possuir a mesma característica. E olha aqui o filho tem uma outra característica. O que isso significa? Que o pai e a mãe são homozigotos recessivos? Não, porque se eles fossem recessivos, não tem como ter um filho com uma característica dominante. De onde que aquele alelo dominante iria surgir? Não tem como. Se o 12 e o 13 fossem dominantes homozigotos, como azão, 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 o filho tinha que ser azão, azão também. Mas o filho aqui, ó, tá diferente. O filho tem um fenótipo diferente do pai e da mãe. Se o filho tem um fenótipo diferente do pai e da mãe, então não tem como ter as mesmas letras. Qual é o macete que eu já falei para vocês? Quando o pai e a mãe têm o mesmo fenótipo e o filho veio com um fenótipo diferente, significa que o pai e a mãe são heterozigotos. E já que o filho tem o fenótipo diferente, o filho é recessivo. Mais uma característica dominante, acabamos de descobrir, tá? Sempre analise os casamentos e os filhos desses casamentos. Você precisa saber fazer essa leitura genética, tá? Que são os cruzamentos. Só que agora não tem o cruzamento, ó. Eu já tenho que olhar e identificar quais são as letras envolvidas. Sabendo disso, letra A. Os indivíduos 2, 3 e 8, 2, 3 e 8, ó, que não possuem a característica em destaque, ou seja, são recessivos iguais ao 14. Os indivíduos 2, 3 e 8 apresentam um genótipo dominante. O 14 tem genótipo dominante? Não, a gente acabou de descobrir que como ele tem um fenótipo diferente dos pais dele, ele é recessivo. Então, todos esses aqui que não estão em destaque são recessivos. Todos eles são recessivos iguais ao 14, todos. Então, o 2, o 3 e o 8 não possuem genótipo dominante, são recessivos. Os indivíduos 1, 4, 7, ou seja, aqueles que estão em destaque aqui, ó, que são iguais ao 12 e ao 13, e eu sei que eles têm alelo dominante.
Os indivíduos 1, 4, 7, 12 e 13 apresentam genótipo recessivo? Não! Genótipo dominante, não recessivo. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo recessivo. Como não? A gente acabou de ver, né? Que a característica que não está em destaque é recessiva. Então, é errado. Então, não, é errado isso aqui. Nenhum dos indivíduos do heredograma apresenta genótipo homozigoto dominante. Bom, para ser homozigoto dominante, eu tenho que ter azão e azão. Será que eu não tenho nenhum azão e azão? Bom, a gente vai ter que agora descobrir o genótipo de todos para responder essa questão aqui. Então, vamos lá. Vamos para este casamento. Sabendo que a característica é dominante, então todos que estão em destaque, eu vou colocar um azão. Todos que estão em destaque têm pelo menos um alelo dominante, porque é a característica aqui que está se manifestando. O restante, todos serão azinho, azinho, porque é uma característica recessiva. Quem não está em destaque é recessivo, né? Então, se é recessivo, eu preciso colocar o genótipo de todos eles aqui. Agora, vamos descobrir se tem como haver ou não o genótipo homozigoto dominante, que é azão-azão. Como que eu vou descobrir isso? Através dos filhos. Por exemplo, olha o indivíduo 5. Ele é azinho-azinho. Significa que um azinho ele vai herdar de quem? Do pai. E o outro azinho veio de quem? Da mãe. Então, o pai tem que ser heterozigoto, porque ele precisa passar para este filho um azinho. Vamos ao outro indivíduo, olha o 4 aqui, ó. Ele também tem filhos totalmente recessivos. Significa que esses filhos vão herdar aqui do pai um azinho e, por consequência, tem que herdar o outro azinho aqui da mãe. Então, ela também é heterozigota para essa característica. O indivíduo 10 e 11 também são recessivos. Significa o quê? Que aqui no 10, ó, um azinho desse veio do pai, então o pai tem que carregar um azinho, já que o pai não passou o azão, né? E o outro azinho veio lá da mãe. Então também é heterozigoto. E aqui a gente já descobriu que os dois são heterozigotos porque eles possuem um filho recessivo. Ou seja, nenhum dos indivíduos são homozigoto dominante. A gente não encontrou esse genótipo em nenhum dos indivíduos. E trata-se de uma característica homozigota e dominante. Não, não é homozigota aqui, né? Mas claro que se é dominante pode ser homozigota ou heterozigota. Mas aqui no heredograma é heterozigota, né? É o que está mais demonstrando aqui em heterozigose, tá? Então, vamos para o exemplo 3. De novo com alternativas. Agora eu tenho de novo aqui as características e vamos lá. De novo o macete. Eu preciso descobrir se é dominante ou recessivo essa característica, que está em destaque, que está preenchido, que está totalmente em preto. É homozigoto ou homozigoto não. É dominante ou é recessivo? Então vamos lá. Macete, qual é o macete mesmo? Se o pai e a mãe têm fenótipo igual e têm filhos com fenótipo diferente, significa que tem alguma coisa ali que a gente vai conseguir descobrir se é dominante ou se é recessiva essa característica em destaque. Na geração 1, o pai e a mãe têm fenótipo diferente, então não tem como a gente analisar aqui. O 3 e o 4 também. Agora, lá na geração 2, olha o casamento entre o 3 e o 4. Aqui são fenótipos iguais, tanto do homem quanto da mulher, mas eles possuem filhos com fenótipos diferentes. O que isso significa? Eles podem ser recessivos, o 3 e o 4, e daí se eles tiverem aqui alguns filhos com característica dominante? Não, eles não podem ser recessivos. Então, significa que eles são dominantes, o 3 e o 4. E eles são heterozigotos. Então, sabendo que eles são heterozigotos,
porque isso já é um macete, tá? Isso é um macete muito importante. O 3 e o 4 são heterozigotos e por isso que eles vão possuir um filho com a mesma característica dominante deles, mas o indivíduo 1 e 2 são diferentes. Então, significa que o indivíduo 1 e 2 herdaram de cada um o alelo recessivo. Então, eu descobri que é uma característica recessiva, essa que está em destaque. Vamos agora às alternativas, então. Indivíduo da geração 2, 3 e 4. Geração 2, 3 e 4. São homozigotos, pois dão origem a indivíduos anormais? Não. O 3 e o 4 não podem ser homozigotos. Por quê? Porque eles têm filhos aqui ó, com uma característica diferente deles, que é recessiva. Então, eles são heterozigotos, para daí sim, né, essa característica recessiva ser uma possibilidade de encontro de gametas. Então, não são homozigotos, são heterozigotos. B. O fenótipo anormal é recessivo. Anormal, aqui ó, todos que estão todos pintadinhos de preto, em destaque. O fenótipo anormal é recessivo, sim, a gente acabou de descobrir graças ao casamento entre o 3 e o 4, né? Pois os indivíduos 2, 3 e o 2, 4, que são esses dois que a gente está analisando, tiveram crianças anormais. Sim. Né? O 3 e o 4 tiveram crianças com características diferentes que a deles. Então, isso significa que este fenótipo aqui que está em destaque é o anormal, então. Então, a letra B, ok. Os indivíduos 3,1, 3,1 e o 3,2 são heterozigotos? Não, não são heterozigotos porque eles possuem a característica recessiva. Então, não cabe esse termo heterozigotos, porque heterozigoto é uma característica dominante. Todos os indivíduos afetados são heterozigotos? Não, são recessivos. Então, heterozigoto não cabe a uma característica recessiva. Os indivíduos 1,1 e 1,4, 1,1 e 1,4 são homozigotos. Bom, vamos lá, vamos ver se eles são homozigotos. Eu já sei que eles não são recessivos porque eles não têm a característica destacada. Então, eles vão possuir um alelo dominante, Eles têm um filho, ó, dentro do casamento entre esse 1 e esse 2, o 2 aqui é o recessivo. O indivíduo 1, né, que é o filho aqui, ó, que é a filha, aliás, né, sexo biológico que é feminino, a filha, ela tem uma característica dominante, por isso que ela não é pintada. Então, significa que ela herdou o azão aqui da mãe, mas o pai só vai passar o azinho para ela. Então, a gente já descobriu até o genótipo aqui da filha. O indivíduo 2 tem a característica recessiva. Então, isso significa que um azinho veio do pai, mas o outro azinho veio da mãe. Então, o indivíduo 1 é heterozigoto, não homozigoto. E o 4 também é heterozigoto. Por que o 4 é heterozigoto? Por causa do filho 5 aqui, ó. Este filho tem a característica recessiva. Significa que um azinho veio da mãe, lógico, né? A mãe só tem azinho para passar, porque a mãe tem a característica recessiva, e o outro azinho veio do pai. Então, aqui o 1 e o 4 da geração 1 são heterozigotos e não homozigotos. Eu consigo identificar o genótipo desses indivíduos através dos filhos, tá? Eu tenho que seguir, né, os alelos e eu consigo descobrir o genótipo. Então, é que você faça um heredograma da sua família. Então, de acordo com todas as explicações até aqui, de acordo com o significado dos símbolos, né, de acordo com características, quem destacar dentro da família, o porquê de um heredograma, como que eu consigo, então, descobrir o genótipo de algumas pessoas da família. Então, de acordo com todas essas explicações, vocês irão montar um heredograma. De preferência que seja, né, da sua família, que você realmente consiga investigar algumas características genéticas, por exemplo, o lóbulo da orelha, né, se é aderente,
ou se é solto, quem consegue enrolar a língua, cor dos olhos, a cor dos cabelos, a forma dos cabelos, tipagem sanguínea, miopia, quem é canhoto, porque canhoto também, né, canhoto ou destro, também é uma característica genética. Então, tem várias características, vocês até podem pesquisar outras características também, ou alguma característica, né, que já há na família que você sabe que é uma característica genética. Então, você, né, pesquisando dentro da tua família, que faça o heredograma. Ah, eu não conheço os avós, né, por parte de pai ou por parte de mãe. Preciso colocar? Não precisa colocar. Claro que os avós por parte de mãe ou por parte de pai é muito interessante porque seria a primeira geração, então daí depois teria a segunda geração, que são seus pais, e você está lá na terceira geração. Alguns, né, que por exemplo já tem um irmão ou uma irmã mais velha que já é casado, né, ou seja, que você já tenha sobrinhos, já seria a quarta geração. Então, assim, fica muito mais interessante, né, com mais gerações. Mas faça de acordo, né, com o teu convívio familiar também. Se você quiser inventar um heredograma, colocar mais pessoas, também fique à vontade. Mas lembrando, heredograma, ele segue sempre uma linha genética, tá? Então, o heredograma ele vai analisar as características que são consanguíneas, porque é lá no DNA, né, os alelos que vão seguindo de geração para geração. Então, você tem que entender muito bem isso. Então, faça o heredograma, faça lá num resumo, depois passe para o teu caderno ou em uma folha A4 e envie para mim, então, porque é uma atividade avaliativa. Tá? Então, vocês vão possuir uma semana para fazer essa atividade. Pesquisem também algo a mais. Se surgir alguma dúvida, podem também perguntar, podem enviar mensagens, né, pelo WhatsApp. Só cuidado com o horário, né? Meio-dia a gente almoça, né? Domingo geralmente a gente está descansando, tá? Então, só cuidado, né, com o horário, tá? Vocês vão possuir 2 aulas de biologia para fazer isso. Né? Então, utilizem o tempo, né, durante o dia de vocês, e para quem estuda à noite, porque trabalha durante o dia, né, tire esse tempo da noite para fazer, então, a sua atividade avaliativa, tá? Eu creio que está tudo bem explicado até aqui. Então, se você não entendeu alguma coisa, volta no vídeo, reveja, né, o que significa, como que se monta o heredograma, olhe bem os exemplos, o que são as gerações, o que são os indivíduos. Muito importante. Também quero que você identifique os genótipos, ou, né, melhor dizendo, os possíveis genótipos de cada indivíduo. Né? Por que possíveis? Vocês viram já no heredograma anterior, né, em exemplos anteriores, que quando a característica é dominante, nem sempre eu consigo identificar se o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto. Né? Então, quando há essas duas possibilidades, eu deixo aquele risquinho do lado, porque ele pode ser homo ou heterozigoto, né? Então, ali nem sempre eu consigo descobrir o genótipo, tá? Mas que vocês também descubram o genótipo das pessoas que fazem parte da família de vocês, né? Dentro do possível, ok? Então, identifique se essas características são dominantes ou recessivas, né? Através das letras que vocês darão. Quero que vocês também se identifiquem no heredograma. É muito interessante para mim, para que eu realmente saiba. Se você coloca lá, o indivíduo 4 da geração 3 sou eu, né? Ou escrever eu embaixo, então eu consigo identificar ali quem são seus irmãos, né? Quem são seus pais, quem são seus tios, então eu consigo fazer uma leitura muito maior, né? Uma leitura genética da família de vocês, ok? Então, que tenham uma boa atividade, né? Que tenham uma boa semana e até a nossa próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira nós vamos iniciar a segunda lei de Mendel, ok? Então, até lá.